A palavra de Deus nos diz que o diabo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor, rugindo como um leão e buscando a quem possa devorar. O diabo é um ser extremamente legalista. Ele sabe que só pode entrar para agir na vida de uma pessoa se essa pessoa lhe der legalidade, brechas. O que é legalidade ou brechas? É quando essa pessoa transgride continuamente a palavra de Deus, quando ela vive em iniquidade, pecado contínuo não confessado. No mundo espiritual, a desobediência à palavra de Deus se torna como um portal que dá acesso aos espíritos malignos entrarem e agirem na vida da pessoa. E em João capítulo 10, no versículo 10, parte B, o Senhor Jesus diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, o que a pessoa que deseja ser liberta da opressão dos espíritos malignos deve fazer? Ela deve tirar do inimigo a legalidade. Como que ela faz isso? Observando a palavra e se adequando, moldando a ela. Ela deve confessar os seus pecados e abandoná-los. Ela deve se sujeitar à palavra de Deus, pois está escrito: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando você se conserta na palavra de Deus, você tira do inimigo a legalidade. É como se você no mundo espiritual estivesse fechando as portas de acesso do inimigo. Ele não consegue mais entrar para agir. Então você é liberto. Como diz João capítulo 8, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a pessoa recebe a oração, o mal sai. Mas se ela voltando para casa após uma reunião, aonde ela recebeu a oração da fé que liberta o cativo, continuar na prática da iniquidade, por exemplo, continuar se deixando dominar pelos vícios, pelo adultério, pela prostituição, pela idolatria, pelo ressentimento ou mágoa, que é a falta de perdão, pela maledicência, enfim, aquilo que a palavra do Senhor condena, ela está limpa, vazia e ornamentada. O inimigo vai observar a vida dela de longe, vai ver que ali não tem a presença do Espírito Santo e vai trazer outros 7 espíritos para habitar nela novamente. E o estado dela será ainda pior. Então, o que a pessoa precisa fazer para ser de fato liberta? A pessoa precisa entregar a vida ao Senhor Jesus e se sujeitar à palavra de Deus. Não é que ela não vai errar, não vai pecar, mas ela não vai viver na prática contínua e desenfreada do pecado. João diz que aquele que é nascido de Deus não vive pecando, porque a semente de Deus está nele, ou seja, ele está sujeito a pecar, mas ele não vive na prática contínua e desenfreada do pecado. E há uma diferença entre pecar em um momento de fraqueza, por não vigiar, do que viver na prática do pecado. O ímpio que vive no mundo vive no pecado. Aquele que nasceu de Deus não vive na prática do pecado. E se ele pecar, ele confessa, abandona e volta à presença do Senhor, que o redime e o restaura pelo sangue de Jesus. Então, você quer ser liberto? Confesse os teus pecados, abandone, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, se sujeite à palavra dele, busque conhecer a palavra do Senhor, busque se sujeitar e andar dentro dela. No Salmos 91, o salmista diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Deus onipotente. O diabo não teme pessoas que frequentam uma igreja,
pessoas que tenham títulos, cargos ou anos de uma denominação, mas aqueles que praticam a palavra de Deus, que são cheios do Espírito Santo. Lembro quando uma mulher disse ao Senhor Jesus: "Bem-aventurada a mulher cujos seios te amamentaram." O Senhor Jesus lhe respondeu dizendo: "Antes, mais bem-aventurada aquele que ouve e pratica a palavra de Deus." Então, se você quer ser liberto, arrependa-se, creia no Senhor Jesus, pratique a palavra de Deus, seja cheio do Espírito Santo e o inimigo não terá poder na tua vida. Nos ajude a levar a palavra a mais vidas, se inscrevendo, compartilhando essa mensagem, deixando o seu like, o seu comentário. Assim, a plataforma vai indicar o vídeo a mais pessoas. Deus abençoe.